Ao estudo de Atos na Bíblia de Estudo Pentecostal. Autor Lucas. Tema: a propagação triunfal do Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Data: cerca de 63 depois de Cristo. Considerações preliminares. O livro de Atos, e de igual modo o Evangelho segundo Lucas, é endereçado a um homem chamado Teófilo. Embora nenhum dos dois livros identifique nominalmente o autor, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e a evidência interna confirmatória dos dois livros denotam que ambos foram escritos por Lucas, o médico amado. Colossenses 4,14. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever a Teófilo a fim de suprir na igreja a necessidade de um relato completo dos primórdios do cristianismo. 1. O primeiro tratado foi seu evangelho a respeito da vida de Jesus. E 2, o segundo foi seu relato em Atos sobre o derramamento do Espírito em Jerusalém e sobre o crescimento da igreja primitiva. Torna-se claro que Lucas era um escritor habilidoso, um historiador consciente e um teólogo inspirado. Atos abrange de modo seletivo os primeiros 30 anos da história da igreja. Como historiador eclesiástico, Lucas descreve em Atos a propagação do Evangelho partindo de Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade de membros e funcionários do governo com seus títulos precisos. A arqueologia continua a confirmar a admirável exatidão de Lucas em todos os seus pormenores. Como teólogo, Lucas descreve com habilidade a relevância de várias experiências e eventos dos primeiros anos da Igreja. Na sua fase inicial, as escrituras do Novo Testamento consistiam em duas coletâneas. 1. Os 4 evangelhos e 2. As epístolas de Paulo. Atos desempenhou um papel substancial como elo de ligação entre as duas coletâneas e faz jus à posição que ocupa no cânon. Nos capítulos 13 a 28, temos o acervo histórico necessário para bem compreendermos o ministério e as cartas de Paulo. O pronome nós, empregado por Lucas através de Atos, aponta-o como estando presente nas viagens de Paulo. Propósito. Lucas tem pelo menos 2 propósitos ao narrar os começos da igreja. 1. Demonstra que o evangelho avançou triunfalmente das fronteiras estreitas do judaísmo para o mundo gentio, apesar da oposição e perseguição. 2. Revela a missão do Espírito Santo na vida e no papel da igreja e enfatiza o batismo no Espírito Santo como a provisão de Deus para capacitar a igreja a proclamar o evangelho e a dar continuidade ao ministério de Jesus. Lucas registra 3 vezes expressamente o fato de o batismo no Espírito Santo ser acompanhado de enunciação em outras línguas. O contexto dessas passagens mostra que isso era normal no princípio da igreja e que é o padrão permanente de Deus para ela. Visão panorâmica. Enquanto o Evangelho segundo Lucas relata tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, Atos descreve o que Jesus continuou a fazer e a ensinar depois da sua ascensão, mediante o poder do Espírito Santo, operando através dos seus discípulos e da igreja primitiva. Ao ascender ao céu, a última ordem de Jesus aos discípulos foi para que permanecessem em Jerusalém até que fossem batizados no Espírito Santo. O versículo-chave de Atos 1:8 contém um resumo teológico e geográfico do livro. Jesus promete aos discípulos que receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre eles, poder para serem suas testemunhas. 1. Em Jerusalém, 2. Em toda a Judéia e Samaria e 3. Até os confins da terra. Nos capítulos 1 a 12, o centro principal irradiador da igreja é Jerusalém. Aqui, Pedro é o mais destacado instrumento usado por Deus para pregar o Evangelho. Nos capítulos 13 a 28, o centro principal de radiação passou a ser Antioquia da Síria, onde o instrumento de maior realce nas mãos de Deus foi Paulo, para levar o evangelho aos gentios. O livro de Atos termina de modo repentino, com Paulo em Roma aguardando julgamento perante César.
Mesmo com o resultado do referido julgamento ainda pendente, o livro termina de modo triunfante, estando Paulo prisioneiro, porém cheio de ânimo e sem impedimento para pregar e ensinar acerca do reino de Deus e do Senhor Jesus. Isso está em Atos 28, 31. Características especiais. 9 principais destaques assinalam o livro de Atos. 1. A Igreja. Atos revela a origem do poder da Igreja e a verdadeira natureza da sua missão, juntamente com os princípios que devem norteá-la em todas as gerações. 2. O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade é mencionada 50 vezes. O batismo no Espírito Santo e o seu ministério otorgam poder, ousadia, santo temor a Deus, sabedoria, direção e dons espirituais. 3. Mensagens da Igreja Primitiva. Lucas relata com habilidade os ensinos inspirados de Pedro, Estevão, Paulo, Tiago e outros, apresentando assim um quadro da Igreja Primitiva não encontrada noutro lugar do Novo Testamento. 4. Oração. Os cristãos primitivos dedicavam-se às orações com regularidade e fervor, que às vezes duravam a noite inteira. Dedicavam-se a noite inteira produzindo resultados maravilhosos. 5. Sinais, maravilhas e milagres. Essas manifestações acompanhavam a proclamação do Evangelho no poder do Espírito Santo. 6. Perseguição. A proclamação do Evangelho com poder dava origem à oposição religiosa e ou secular. 7. A ordem judaica gentia. Do começo ao fim de Atos, o Evangelho alcança primeiro os judeus e depois os gentios. 8. As mulheres. Há menção especial às mulheres dedicadas à obra contínua da Igreja. 9. Triunfo. Barreira alguma nacional, religiosa, cultural ou racial, nem oposição ou perseguição puderam impedir o avanço do Evangelho. Princípio hermenêutico. Há quem considere o conteúdo do livro de Atos como se pertencesse a uma outra era bíblica e não como padrão divino para a Igreja e seu testemunho durante todo o período que o Novo Testamento chama de últimos dias. O livro de Atos não é simplesmente um compêndio da história da Igreja primitiva. É o padrão perene para a vida cristã e para qualquer congregação cheia do Espírito Santo. Os crentes devem desejar, buscar e esperar como norma para a Igreja atual todos os fatos vistos no ministério e na experiência da Igreja do Novo Testamento, exceto a redação de novos livros para o Novo Testamento. Esses fatos são evidentes quando a Igreja vive na plenitude do poder do Espírito Santo. Nada em Atos e no restante do Novo Testamento indica que os sinais, maravilhas, milagres, dons espirituais ou padrão apostólico para a vida e o ministério da Igreja cessariam repentina ou de uma vez no fim da era apostólica. Amém.